Ora viva, seja bem-vindo a mais um Final Cut, podcast da Sports Sellers. Estamos em época de Jogos Olímpicos, a entrar na semana de atletismo e que melhor convidado do que alguém que conhece a modalidade como poucos, nomeadamente a modalidade em Portugal, e sabe o que é também participar em Jogos Olímpicos. Ora, para não me falhar nada, vou recorrer aqui à minha cábula, mas foi, por exemplo, campeão europeu de corta-mata em 94, aliás, foi o primeiro campeão europeu de corta-mata, em 94, 95, 99 e 2000. É, porventura, o atleta mais medalhado da história do atletismo português, algo que teremos que confirmar com mais precisão, mas há uma história gira que o Paulo já contou aqui em off, e com isto já desvendei então o nosso convidado, Paulo Guerra, antigo atleta e hoje é também pertencente à direção da candidatura de Domingos Castro à presidência da Federação Portuguesa de Atletismo. Está aqui connosco. Muito obrigado por estar aqui connosco. Falávamos desta história de ser o atleta mais medalhado da história do atletismo português e contava-me que soube isso por alguém de onde é natural, lá de Barrancos. Sim, é verdade. Foi uma história engraçada porque esse senhor com alguma idade em Barrancos, que me seguia a carreira já de longa data e comprava os jornais, recolhia um jornal, a Bola ou o Record, já para aí há uns 15 ou 20 anos, guardou-o até à espera que um dia fosse a Barrancos para me cruzar na praça e abordar-me e perguntar: amigo Paulo, você sabe quem é o atleta português do atletismo mais medalhado na história do atletismo português? E eu, claro que imediatamente veio-me logo o nosso grande campeão, o Carlos Lopes. Pensei que era o atleta mais medalhado. E então ele rapidamente diz: não, o amigo Paulo está errado. E eu depois acabei por pensar um pouco mais: quem será, quem não será? E acabei, obviamente, por pensar que o Rui Silva, devido ao número de também medalhas, essencialmente assentes nos 1500 metros, seria ele o totalista desse grande feito. E acabei por também levar uma nega. E a partir daí houve um silêncio. E agora quem é? Até que ele recolhe o jornal que estava atrás nas costas, porque eu não sabia que ele tinha um jornal, dá-me e diz assim: olha, abre aí a página X e vê quem é. Vou abrir a página. E qual é a minha surpresa? Aparecia lá o meu nome. E começa a ler os títulos, né? Porque obviamente são títulos que são individuais e coletivos, e esses mais de 17 subidas ao pódio em campeonatos do mundo e da Europa ao longo desses 20 anos de atletismo de alta competição fizeram com que esse sonho que partiu de muito pequeno uma terra muito polémica nos últimos 4 dias de agosto, e esse menino que, com o apoio incondicional da família, essencialmente também de duas pessoas extremamente importantes, que sem elas obviamente nunca teria conseguido, que o meu pai adorava atletismo e também praticava, e o meu avô também gostava que eu fizesse atividade física. Foram eles os que me puseram dentro desse carrinho até 1989 chegar a Alvalade. E já lá vamos a esse início de carreira e da corrida e do pequenito Paulo Guerra. Costuma correr? Ainda corre hoje? Para mim a atividade física é mais que um vício, é uma necessidade, e eu só me sinto bem quando faço. Faz parte da vida, como comer, como dormir, como socializar. E então eu ainda continuo, desde que abandonei a carreira em 2008, bastante ativo e até ligado também à Federação. E como é que é o dia-a-dia de um veterano do atletismo mundial? Ora, Figura do atletismo sim, normalmente, mundial. devido também a uns problemas no joelho que nada foram originados pelo atletismo, faço de vez em quando o meu reforço muscular de manhã, e depois ao final da tarde, sempre de segunda a sexta, dou treinos que obviamente passam por vários tipos de pessoas que abordam para serem mais saudáveis e obviamente também conviver, porque o atletismo tem essa parte. Essencialmente, o Programa Nacional de Marcha e Corrida, que foi criada já há mais de 12 anos pela Federação e pelo Instituto de Desporto e Juventude, era porque obviamente constatamos, e ainda hoje é uma verdade, que 83% da população portuguesa é sedentária. Só 17% é que somos ativos. Então temos que fazer alguma coisa por isso. E então algo tão elementar e tão fácil, que é correr ou caminhar, então vamos tentar fazer um programa para tirar as pessoas do sofá ou de casa e conviver ao mesmo tempo que se faz uma atividade física.
E então foi criado esse programa, e eu estou desde o início, desde o primeiro passo, e a partir daí estou a dar treinos nos centros de marchas de corrida de Lisboa e Loures, e depois algumas empresas que também já há alguns anos também dou. Mas essencialmente são pessoas que mais precisam de atividade física e que têm já, algumas delas, um pouco mais de idade. Porque socializar hoje em dia é extremamente importante. As pessoas estão muito refugiadas nesse pequeno mundo que é o telemóvel e muitas das vezes não saem de casa para conviver. E o atletismo tem essa grande particularidade única, porque nós corremos contra o nosso relógio ou então contra uma distância. É fundamental pensar assim e não pensar em ganhar ao colega ou ao amigo ou a alguém desconhecido. O importante é tirarmos as pessoas ao final do dia, ao final do trabalho, ao final do stress e das chatices e obviamente estar ali naquele momento a conviver e obviamente a fazer atividade física, cada um com o seu objetivo. Uns só querem emagrecer, outros querem ser mais saudáveis, outros querem percorrer uma distância num tempo menor. E o Paulo ajuda eu ajudo a encaminhar essas pessoas para serem e obviamente essencialmente para alcançarem esses objetivos pessoais de cada um. E já estou nisso há mais de 10 anos. E tem sido extremamente agradável, uma realização pessoal completamente incrível, porque a maior satisfação é eles me dizerem: fui ao médico e o médico baixou-me a medicação do colesterol ou do diabetes devido à atividade física. Eu sabia o que é isso, porque eu também passei por aí, comecei a correr e já me baixaram também a medicação, claro. Porque eu estava com peso demasiado. É um mito de que faz mal o atletismo dar cabo dos joelhos? Vamos lá ver. Vou aproveitar agora. É um mito, não é descabido. E hoje em dia nunca teve tanta razão de ser. Porquê? Porque o atleta passa num curto espaço de tempo, ou o desportista passa num curto, e não estou falando de alta competição, desses milhares de runners por isso muito fora. E passam de uma distância que mal conseguem correr bem, que são 5 ou 10 km, passam para meias maratonas e maratonas. E muitas das vezes andam aí no meio do trail, com distâncias incríveis, algo até muitas das vezes absurdas, para cima de 50 km e 100, durante 6, 7, 8 horas, subindo e descendo montes. É óbvio que os joelhos vão passar fatura. E os meus colegas e amigos ortopedistas dizem: o que é que vocês andam a fazer? Vocês como treinadores, o que é que andam a fazer ao pessoal? Por mais que a gente diga, a febre de muitos desses runners é tão grande de chegar a distâncias cada vez mais. Não interessa o tempo para percorrer. O que interessa é que eu consiga correr 100 km. Sim. Se demoro 10 horas ou 12 e corro com uma lanterna de noite, tudo bem. É óbvio que isso sem o devido reforço muscular, e muitas das pessoas não estão capacitadas para, obviamente, estar aptas para fazer essas distâncias, acaba, obviamente, os joelhos por passar sempre fatura. Eu tenho alguém muito conhecido ligado ao desporto que dizia que o desporto de alta competição faz mal à saúde, dizia ele. Sim, mas nas várias vertentes. Nas várias vertentes e não essencialmente em termos de estrutura. Né? É um desgaste físico e emocional muito grande, e a pressão de alcançar o objetivo e de estar no topo de uma carreira, para mim é muito mais complicado isso e o pós-carreira do que propriamente qualquer problema físico em termos ortopédicos. E já lá vamos aqui à parte da carreira. Sei que passou uns tempos difíceis, pergunto-lhe só se está tudo debelado. Sim. E onde é que foi buscar as forças para voltar a esta vida que para si é algo inato, faz parte, não é? Não há maneira de não o fazer. Obviamente, felizmente, não é a primeira vez que me fazem essa pergunta. Sim. E sem sombra de dúvida, mais uma vez, é a união de duas características que são imprescindíveis para ultrapassarmos fases menos bem. Temos inúmeros casos, não só nacionais, mas muito internacionais, que o pós-carreira é extremamente complicado. A maior parte dos atletas sentem-se perdidos, abandonados, esquecidos. E sem formação, depois o que é que vão fazer? Que a carreira acaba entre os 38 e 40 anos, são jovens. E essa parte, felizmente, hoje já está um pouco mais, um bocadinho só melhor, mas há 10 e há 20 e há 30 anos as situações eram muitas das vezes traumáticas e deixavam problemas para o resto da vida em termos mentais. Mas
eu abandonei a carreira quando foi diagnosticado um cancro na pele, o pior, e já em fase final, e devido tudo à exposição solar que, obviamente, ninguém nos alertava, e o que o atletismo tem, né? Os treinos são prolongados e muitas das vezes às horas menos convenientes em que o sol e o índice ultravioleta está alto, e obviamente as nossas proteções em termos de camisolas e t-shirts também não nos protegem do sol também, porque obviamente o atleta quer é ter a melhor performance, e nisso quanto mais descapotável for, entre aspas, melhor pode correr. E a partir daí, quando foi diagnosticado, eu disse: olha, já estava a ponderar alguns anos o abandono, porque o atleta normalmente o máximo que pode chegar é perto dos 40 anos, são raros que chegam aos 40 anos, e eu, como já estava a caminho disso, acabei: olha, é agora que dou o ponto final. Foi obviamente ultrapassada essa situação, mas como digo, nunca deixei de fazer a prática desportiva e essencialmente assente na corrida até hoje. Hoje corre e ajuda a correr. Há pouco já falou um bocadinho sobre isso, abriu aqui um pouco o véu. Como é que era o menino Paulo Guerra em Barrancos? Estamos a falar década de 80, 70. Não é, Portugal não era o que é hoje. Como é que era? Era sempre a correr, travesso? Éramos muitos inquietos e Sim. Barrancos, minha terra, onde obviamente nasci ali ao lado, entre Barrancos e Santaleixo, mas depois ao fim de 4, 5 anos de idade mudámos todos para Barrancos. É extremamente acidentada. E isso, miúdos que são irrequietos, que andam todos os dias a correr e a andar de bicicleta, a jogar à bola todos os dias, inatamente, sem nos apercebermos, estávamos a desenvolver uma característica que é fundamental, que é a força e a resistência. E por mais que comêssemos, éramos magrinhos, porque a gente não parava de fazer atividade física. Ao fim de alguns anos, houve os campeonatos distritais de Beja, e eu, sem treinar, mas como corria muito à bola e andava de bicicleta, fui fazer a prova. Ora, não é que ganho aquilo. Passado 2 anos, outra vez, nos mesmos campeonatos, vou ter a ganhar aquilo. Olha, afinal, ainda por cima, em 84, quando eu ganhei, o Lopes foi campeão olímpico. Aí, é isso que eu gostava de ser. E então foi a partir daí que comecei a meter na cabeça esse pequeno sonho que, como digo, começou com os meus 14 anos e que felizmente foi concretizado passado 5, porque em 89 fui campeão nacional de corta-mato, dizendo adeus ao público, e quando cruzo a meta, lá estava esse senhor baixinho, responsável pelo êxito de todos nós, que o grande professor Mário Muniz Pereira estava a seguir à meta, a perguntar-me, a mim e à minha família, se eu queria ir para Alvalade, onde obviamente o Carlos Lopes e o Fernando Mamed se eram os meus ídolos, claro que sim, né? E a partir daí foi o início desse longo percurso de alta competição, que felizmente correu bem, e como digo, e há bocadinho estávamos a falar nisso, sem o apoio obviamente incondicional da família e essa vontade de querer chegar ao objetivo, que era acima de tudo o objetivo principal de vida, que eu levantava-me e deitava-me a tentar, tenho que ter um bocadinho mais para chegar lá. E foi aí que, passado 8 anos de treinos todos os dias, fui pela primeira vez, como disse há pouco, Sim, campeão da Europa. Campeão da Europa do cross, o de júniores. Não, já de sénior, mas já tinha sido campeão europeu, já tinha participado no Campeonato da Europa de júniores. Sub-23 e Portugal tinha ganho coletivamente, e nós os três ficámos nas 3 primeiras posições em 1992 na Irlanda. Acompanhou essa corrida do Carlos Lopes em 84? Ou estamos a falar eu acompanhei, porque o meu pai foi-me buscar às 3h30 da manhã ao quarto. Estávamos a passar férias em Sines. Anda, o Carlos Lopes vai correr a maratona. E eu ainda tinha 13 anos, então vamos lá embora. Foi aí que eu também quero seguir esse sonho, né? e esse ídolo. Foram os anos de ouro do atletismo,
Sem sombra de dúvida. do meio fundo. Do meio fundo e fundo. Do meio fundo e fundo. As duas décadas principais foram a década de 80 e de 90. Mas sem sombra de dúvida, entre 1990 e 2000 foi os anos de ouro em que Portugal ganhou mais medalhas. Para o atletismo. Do atletismo. Que há o Carlos Lopes em 84, a Los Angeles, depois há a Rosa Mota Em 88. em 88, e depois começa a ser criada uma expectativa de o atletismo vai ter que trazer medalhas para Portugal. E faltando aqui algumas etapas, já voltamos para trás. Sentiam essa expectativa, essa cobrança, porque tinham resultados brilhantes nos europeus, por exemplo, né? A prova disso está aqui. Mas depois, os Jogos Olímpicos, e ainda sem particularizar muito, iam competir com outros atletas que muitas vezes não competiam nos europeus, né? Aliás, não competiam nos europeus, Claro que sim. que é os etíopes, e que para eles é uma modalidade nacional também. Sentiam essa cobrança de não, nós temos de ter medalhas, ou não? Claro que sim. E a desilusão por não conseguir. E acima de tudo, a cobrança e a pressão eram-nos nós próprios a impor a nós próprios. Porque estando no topo da Europa, também queremos de vez em quando conseguir chegar a ser dos melhores do mundo. Porque é o passo a seguir. E os melhores do mundo são nos campeonatos do mundo e nos Jogos Olímpicos, que são exatamente os mesmos atletas no atletismo. E isso, obviamente, quando chega o dia, muitas das vezes não corre bem e por variedíssimas razões. Mas é sempre um objetivo, os Jogos Olímpicos, e obviamente alcançar o melhor lugar dentro do contexto que era do atletismo na década de 90 e 2000, que agora é um pouco diferente, ainda mais difícil. Mas É mais difícil? sim, porque na altura, se vermos a estatística, nem todos os países ainda naturalizavam atletas oriundos do Quênia ou da Etiópia. Sim. E hoje há uma inúmero quantidade de países a fazê-lo. Por um lado isso. Por outro lado, nunca se correu tão rápido como se corre agora. Basta ver as marcas dos 5, dos 10, da maratona. Nomeadamente também, essencialmente, por atletas africanos. Há um ou outro europeu, nomeadamente, desse fenómeno dos atletas da Noruega. Mas a maior parte dos países continua a naturalizar os atletas para obter grandes resultados. Portugal também não foge à regra, e é normal, mas como digo, é mais difícil hoje chegar a uma medalha olímpica do que foi há 20 ou 30 anos atrás. Né? Mas não é impossível, porque quem anda nesta modalidade nunca pode pôr essa palavra em cima da mesa. Pode haver um dia mau para todos, para muitos, para os favoritos. E os que não são favoritos conseguem chegar ao pódio. Sim. Agora temos que estar perto deles e não longe. Mas naquele caso, na década de 90, sentiam ou não a desilusão sentiam, ainda não vamos à parte específica do Paulo, a desilusão, eu não quero dizer desilusão, porque é o que dizia, estavam a competir com alguns atletas que não competiam na Europa, mas havia essa cobrança? Claro que sim, porque muito do público que vê, na altura, agora já está um pouco mais dentro do assunto, não conseguia separar muito bem o que é um campeonato da Europa de um campeonato do mundo ou um campeonato da Europa de uns Jogos Olímpicos. E então há sempre quem está habituado a nos ver a ganhar, também nos jogos também vocês vão ganhar ou vão ficar lá perto. Né? E isto não é assim, né? Isto não é assim. Por isso essas poucas medalhas, obviamente, dentro deste longo período de décadas do atletismo português que temos no meio fundo e fundo, se falarmos em termos masculinos, é óbvio que são poucas, não é? Sim. Mas nós dominámos, na década de 80 e de 90, nós dominámos o nosso velho continente. Sim. Não, nós temos eu sou dessa geração que teve a felicidade de ter recorrentemente ora na RTP1, ora na RTP2, né? Estamos a falar de dois canais ainda, sim. depois mais tarde a SIC e a TVI, mas em que religiosamente os crosses passavam e havia por vezes
a nível nacional, eram despiques fantásticos, corridas fantásticas, que hoje não consegui, hoje já não tem essa visibilidade, apesar de passar aqui e ali um ou outro cross na televisão, não é essa visibilidade. E aproveitando o tema, porque é que de repente perdeu esta importância? E nós falávamos isto antes de começar a entrevista. Portugal perdeu essa expressão a nível interno do fundo e do meio fundo. É possível voltar a ter isso, pelo menos trabalhar para isso. Sei que vão tentar, né, se conseguirem vencer esta eleição, mas na opinião do Paulo, porquê é que se perdeu? Bem, houve uma altura que, sim, houve uma altura que se perdeu um pouco os atletas que tinham algum nível em termos de júniores e sub-23. Fazer essa transição para sénior, que é muitas das vezes, ou na maioria, difícil de obter os mesmos resultados em júniores e sub-23, fazê-los em sénior. Tanto que esse período é chamado a travessia do deserto. E então acredito que não houve um acompanhamento em termos de treino diário em equipas, todos a treinar juntos, em prol do mesmo objetivo. Isso, um clube formando isso, e obviamente sempre também com a supervisão da federação. Hoje em dia as coisas estão diferentes. Temos um nível surpreendente, até bom, para o lado positivo, em termos de atleta sub-23. São esses a nossa principal prioridade. Estar muito atentos a esses atletas, dar-lhes as melhores condições, mas essencialmente copiar um bocadinho o modelo de sucesso do atletismo português. Os atletas não devem treinar individualmente. Vamos tentar haver um local de treino que esses atletas treinam e compitam entre eles, apesar de representar clubes diferentes, mas estão a fazê-lo em prol de um objetivo que é previamente falado com os vários treinadores e com esses atletas, que é um objetivo nacional. Será um campeonato da Europa ou um campeonato do mundo. Vamos abordar essencialmente primeiro o campeonato da Europa. E essencialmente o campeonato da Europa que nós vamos organizar dentro de um ano, lá embaixo no Algarve de Cross. E então vamos estar muito atentos a esses atletas que têm nível, já conseguiram boas marcas nos 5.000, já conseguiram algumas marcas até aceitáveis nos obstáculos e nos 1.500, e vamos todos meter-nos, entre aspas, num barco e remarmos todos juntos em prol desse objetivo. Mas para isso temos que estar muito atentos a cada passo que eles tenham que dar, a cada necessidade e a cada passo em termos de treino e de planeamento da época. E que não pode ser demasiado pressionada por várias provas diferentes, sim, misturadas noutra que não dá o impulso para eles melhorarem a sua condição física. E porque quando se está a competir muito na época de cross, é preciso treinar e fazer crosses e não andar nas provas de estradas aqui umas atrás das outras. Estou a dar um exemplo só. Por isso, nós vamos estar atentos, caso obviamente sejamos eleitos, vamos estar atentos a esses jovens sub-23, que é aí que temos ao fim e ao cabo o nosso futuro, dando obviamente as condições e estar atento ainda a um ou outro atleta que nos vai representar nos Jogos em Paris, nomeadamente na maratona, que temos o Samuel Barata, que também está a fazer um bom percurso, mas pronto, outros como o Isaac Naer por aí. Vamos estar atentos a esses atletas e vamos todos sentar à mesa e falarmos entre todos. Vamos lá ver como é que vamos preparar um objetivo. Como é que apareceu este convite, esta participação para acompanhar o Domingos, né, nesta candidatura? Olha, por acaso é engraçado, porque me lembro do local, quando o telefone toca, e era o Domingos há 6 anos. Disse-me: Paulo, qualquer dia, no meio de uma conversa, para que é que achas formarmos uma lista e sermos candidatos à federação? Obviamente naquela altura disse-lhe por algumas razões que não era a altura certa, né? Não só por ele, mas também por mim. E passado
há alguns anos continuávamos sempre a tocar no assunto, mas deixa estar, ainda não era, até que obviamente há um ano atrás ele ligou-me de novo, como ele já disse isso várias vezes em público, foi a primeira pessoa que ligou para ver se vamos avançar, e então decidimos que estava na altura de fazermos alguma coisa, e como pelo atletismo e acima de tudo a frase que ele tão bem emprega, vamos obviamente dar ao atletismo um pouco daquilo que o atletismo nos deu ao longo desses 20 anos. Retribuir, ao fim e ao cabo, à modalidade aquilo que nós conseguimos através dela, sendo e realizando esses sonhos, tanto dele como o meu. E agora vamos tentar nós sermos essas pessoas para tentar que os sonhos dos atletas consigam ser realizáveis, né? E então, como pensamos que poderemos acrescentar algo à modalidade e algo que também está assente em alguma inovação, acredito que poderemos sempre melhorar o panorama do atletismo, e essencialmente também, seja ele o meio fundo e fundo, como também o cross, que integra o meio fundo e fundo, porque não acredito de maneira nenhuma que deixe de continuar a haver talento e resultados nas disciplinas técnicas do atletismo. Vai continuar a haver. E obviamente o investimento tem sido bem feito, e os treinos e a programação dos treinos e dos campeonatos também tem sido bem feita, por isso não é por aí que nós vamos deixar obviamente esse setor menos cuidado. Não. Ele cumpriu o objetivo, e então é só seguir essa linha. Agora o meio fundo e fundo não, então é aí que nós vamos também estar um pouco mais atentos para modificar esse panorama do atletismo português assente no meio fundo e fundo, né? E não só porque temos também um pouco de responsabilidade devido à história, como nação, em termos de atletas, que foi essencialmente os títulos muito, muito assentes no meio fundo e fundo. Mas como digo, e toda a gente, a maior parte das pessoas que está um pouco dentro do atletismo sabe, o atletismo mudou completamente do que era da minha altura, da altura do Carlos Lopes e do Fernando Mamed. É diferente agora, e como é diferente, nós também nos temos que adaptar, e não é copiar exatamente aquilo que se fez que vai dar certo hoje em dia. Um atleta hoje é essencialmente ou uma pessoa que trabalha e treina, ou uma pessoa que estuda e treina, ao contrário de nós todos que dedicávamos ao atletismo 100% do tempo. Por isso logo aí é mais difícil que o atleta chegue ao topo, porque obviamente não tem as energias todas e o pensamento todo dedicado só ao atletismo ou ao objetivo. Porque tem outro objetivo que é, obviamente, e ainda bem, formar-se, seja a nível académico, seja a nível profissional. Por isso, aí o atletismo já é diferente, e alcançar o objetivo e estar no topo como nós tivemos não é tão fácil. Mas como acredito que estando um pouco mais atento e, como digo, programando uma época com esses atletas de talento que nós temos até à classe sub-23, acredito que esses atletas, treinando mais 2 ou 3 anos, vão estar a nível europeu lá em cima a discutir os primeiros lugares em pé de igualdade com os atletas europeus. Este acordo feito na Marinha Grande, para o caso da eleição acontecer, para a Casa das Seleções, é um passo importantíssimo para essa revitalização? É um passo importante que vai dar também ao atleta que naquele local tem as condições ideais para evoluir. E que, obviamente, nenhum atleta não gosta de estar de vez em quando em estágio. Porque em estágio é aí que existe a maior concentração das energias para, obviamente, evoluir. E ter um local que cada vez que queira, entre aspas, possa estar lá um grupo, mais uma vez, assente, um grupo a treinar junto. Sim. Acredito que, saindo dali ao fim de uma semana ou 2, estão em melhor condição física do que aquela que entraram. Por isso acredito que é importante essa Casa de Seleções, seja para que modalidade for, né? Vamos aos Jogos Olímpicos. Agora mais, se calhar, vamos àquilo que são expectativas
para esta semana que vai agora, começa agora de atletismo nos Jogos Olímpicos, que é sempre na segunda semana. Quais são as perspectivas que tem para a participação nacional? Olha, as minhas perspectivas, acredito que não vou pensar em medalhas, porque acima de tudo um atleta sabe que estar nos 8 primeiros ou nos 16 primeiros é de mandar um foguete para o ar. Sermos finalistas ou semifinalistas de uns Jogos Olímpicos é só as pessoas pensarem ser o 8º do mundo ou o 15º melhor do mundo. É incrível. É extremamente incrível. Um país como nós termos o 15º ou o 10º melhor ou o 5º melhor atleta do mundo é incrível. E temos que tirar o chapéu e dar os parabéns à equipa e ao atleta que conseguiu esse feito. Agora, não vamos comparar, porque se ganham medalhas há 10 anos atrás e há 20, vamos continuar a ganhar medalhas. Temos obviamente um potencial, que é o Pichardo, em termos de salto, de triplo salto. Mas o resto, qualquer semifinalista e finalista em qualquer das disciplinas do atletismo é capa de jornal. Para estar na capa do jornal. Por isso, estamos atentos ao Samuel, para ver se ele dentro, o Samuel Barata dentro da Europa, está lá à frente, dos pioneiros logo na frente da maratona. Já era espetacular. Não vou apontar ele fazer confronto direto e ganhar à armada africana. Acredito também que a Mariana, sendo os seus primeiros jogos, também vai sair de lá, se não chegar à final, dentro da meia final ainda tem muito que evoluir, porque ainda é uma jovem e vai sair dali. O que é que eu preciso de fazer para chegar à final? Qualquer atleta português que chega à final é uma medalha que trazemos para Portugal. Por isso, vamos estar atentos e eu acredito que um ou outro atleta vai ficar entre os 8º e os 16 primeiros nas finais. Ora, já que cortou aqui uma outra pergunta que eu tinha para fazer, que era quem é que podia surpreender. Vamos aos seus Jogos Olímpicos. Pergunto-lhe, é uma situação resolvida na sua cabeça? Desistiu? Depois falou-se também foi em 96, foi Atlanta e foi Sydney. E em Sydney, Atlanta desistiu, não é? A um mês e uma semana do tiro de partida da maratona, que eu ia correr a maratona, arrebentei com o tendão daqueles. Aí está. Nunca pequei por defeito, pequei sempre por excesso. E então a gente querer mais. E então acabei por o corpo por não aguentar, e naquele dia estava em casa a tentar curar o tendão daqueles, em vez de estar na partida da linha para a maratona. E em Atlanta falou-se muito, não é? É verdade, claro que sim, porque no ano anterior, com os mesmos atletas, porque no atletismo são os mesmos atletas. Uma vez mais, a expectativa se calhar também era alta e era alta devido a isto que lhe ia dizer. Porque no ano anterior, em 95, no Campeonato do Mundo em Gotemburgo, eu tinha conseguido ser 8º no meio daquela armada africana. Será que eu consigo chegar ali perto do 5º nos Jogos Olímpicos? Vou correr com os mesmos. E então ainda treinei um pouco mais. Só que a uma semana dos Jogos Olímpicos, dessa meia final, já em Atlanta, num treino, devido à umidade brutal que se fazia sentir e também a temperatura um pouco alta, eu não tinha treinado num ambiente muito parecido, e eu quase desmaiei num treino a 5 dias desse tiro de partida da meia final. Tive que sentar-me, ficar à sombra de uma árvore e tentar recuperar. É óbvio que, passado 5 dias, num tiro de partida da meia final dos 10 mil metros, eu ainda não estava recuperado. E então eu queria e o corpo não ia. E então eu disse assim, eu estou aqui em 20º, nesta meia final, não vou ser apurado à final. E comecei a pensar, este lugar não é o meu lugar. E então, a 5 voltas do fim,
ainda fiz 20, a ver se o corpo reagia de outra maneira. Desisti. Mas desisti com a maior das frustrações e desilusões. Porque ninguém imagina o que é treinar 4 anos, 2 vezes por dia para um objetivo e nesse dia o corpo não está apto e a gente desiste. Conseguir dar a volta a isso e no ano seguinte, em 97, voltar a ser vice-campeão da Europa de corta-mato e voltar a ter mínimos, não é fácil. E eu consegui fazê-lo. Mas acredito e me lembro que os primeiros meses dos Jogos Olímpicos, e eu estava tão em forma, que pedi à Federação para regressar antes de Atlanta. Vim sozinho no avião, nem fiquei para a cerimónia final nem nada. Passado uns dias o empresário liga-me: tenho uma corrida de 15 km em Espanha, de estrada, difícil, e vêm atletas da África. Pronto, eu vou. Eu estava tão em forma, aí já tinha recuperado, ganhei com recorde de percurso. Mas naquele dia o corpo não quis, por causa daquele contratempo que tive 5 dias antes nesse treino. E saber lidar com isto tudo e ultrapassar, pronto, às vezes não é fácil, né? E nós na altura não tínhamos psicólogos, não tínhamos pessoas que nos encaminhassem para dar a volta a determinadas situações. Por isso era mais difícil. Hoje em dia já, felizmente, a nossa federação e o atletismo tem nutricionista, tem psicólogo e por aí fora, e acredito que será mais fácil darmos a volta a momentos assim menos fáceis Mas a Federação protegeu na altura? Sim, mas sem sombra de dúvida, porque isso acontece muito, né? Isso, por aí fora há muitos países e muitos atletas a passar por isso, né? Agora, a Federação, sim, é óbvio que sempre não me lembro nunca, como digo, eu nunca me lembro de ter tido falta de algum apoio ou algum carinho pela Federação. Mas eu lembro que na altura, e eu era bastante jovem na altura, mas lembro-me que caíram-lhe em cima. Sim, a opinião pública, social, jornais e comunicação social caiu em cima. É. Hoje se calhar, e é daquelas coisas que não deixa de ser interessantíssimo, é que fala-se muito da saúde mental dos atletas, mas ao mesmo tempo, se um atleta não corresponde, ninguém quer saber da saúde mental e é bullying de cima a baixo, da comunicação social, nas redes sociais, seja o que for. Portanto, há aqui muita ironia nisto tudo, não é? Porque temos todos de ficar ser sensibilizados para a saúde mental dos atletas, não é? Mas ao mesmo tempo, se calhar os primeiros a dizer que é preciso saúde mental são os primeiros a criticar. Né? A saúde mental, e aqui no atletismo, todavia não será das modalidades mais importantes para que um atleta esteja com a cabeça completamente limpa. Porque são 10 mil metros, 10 km, 20 km, uma maratona. É uma batalha que tem, muitas vezes, acima de tudo, com a cabeça, ou não? Sem sombra de dúvida. A modalidade, quanto mais individual e quanto mais ao segundo, mais mental tem um papel determinante. Muitas das vezes não ganha o atleta que é melhor fisicamente. Ou na maioria das vezes. Ganha aquele que está um pouco abaixo em termos de condição física, mas tem uma mente ganhadora. E era isso que, por exemplo, mais uma vez refiro. E temos um exemplo. O Carlos Lopes, quando entrava para determinados objetivos, vou ganhar isto. Hoje não há ninguém que me faça frente. E sabemos que muitos dos atletas não sabem lidar com a pressão, e tivemos outro caso. O nosso querido Fernando Mamed não soube lidar com a desilusão dos Jogos Olímpicos em Los Angeles. Por isso tem um desporto individual, e ao segundo, como digo, tem muito de mental. E isso, hoje em dia, já nos preocupamos como educar a mente para esse objetivo, seja consegui-lo ou seja o oposto, como uma desilusão. Por isso acredito que é mais fácil recuperar de desilusões e frustrações que o atleta tenha hoje do que há 20 anos atrás, não é?
Mas tem muito de mente. É preciso querer muito, né? É preciso querer muito e é preciso acreditarmos muito em nós para superar momentos difíceis, dar a volta por cima e voltar outra vez à ribalta, né? E quanto mais tivermos lá em cima, mais difícil é nos mantermos à tona lá em cima. Como é que se prepara um atleta para uma competição destas? A preparação tem que ser normal, de certa forma tem que se preparar para uma pressão diferente dos mídia, uma pressão diferente só do facto de estar naquele sítio com os melhores do mundo, aquilo mexe mexe com vocês. Mexe sempre, mas mexe desde uma prova que seja ao lado de casa, nacional, ou na Europa, ou em termos mundiais. A pressão está lá sempre. Ou mais ou menos, mas está lá sempre. O atleta lida com essa pressão diariamente. Não só nos treinos para cumprir determinados treinos, como também nas provas que faz de preparação para esse grande objetivo, e nomeadamente os Jogos Olímpicos, que é o que estamos a falar. Quando chega aos Jogos, ainda há uma pressão acrescida, porque obviamente a importância dos Jogos, que só por sua via é tão importante que só acontece de 4 em 4 anos. Sim. E que tem uma preparação e um ciclo olímpico para culminar nesse dia. Mas ao longo desses 4 anos, ou desde que se conseguem os mínimos, o atleta vive diariamente com pressão. E não acredito que seja a pressão o grande problema em termos de não obter um bom resultado. Não. Ou não tem um dia menos bom, o corpo muitas das vezes não está com aquela garra e com aquele poder de sacrifício que pode ter noutros dias. E depois, obviamente, é imprevisível, né? A gente sabe quem são os melhores, mas de vez em quando aparecem muitos mais a discutir os primeiros lugares, né? E a gente pensa que vamos num ritmo rápido, e as provas muitas das vezes são muito mais a 1000 a hora do que a gente pensava, né? Por isso são vários condicionantes que fazem com que o atleta muitas das vezes desista. Não é só por uma questão de pressão, né? Sim. Ora, vamos agora então aqui à parte do Paulo Guerra mais jovem, vamos voltar aqui atrás na conversa. Quais foram os maiores desafios que enfrentar, né? Mas que passou quando saiu do Alentejo, né? Aceitou o convite para ir para o Sporting. Foi fácil a adaptação a Lisboa, um contexto diferente? Como é que foram? Não, mas foi fácil porque, pronto, felizmente, e na altura o jovem de Barrancos que quisesse seguir a estudar tinha sempre que sair de Barrancos, porque não havia, obviamente, escola para determinados já cursos, ou então escolaridade obrigatória, que antes era o 9º ano e agora o 12º, né? Agora, felizmente, já é diferente. E então eu sempre saí para estudar fora. E então acabei por passar por determinadas cidades alentejanas e depois culminar em Lisboa. Por isso a adaptação de ter saído de casa não foi nada difícil. Agora é óbvio, eu passei de 8 para 80, né, em termos de treino, né? Sim. Né? E depois o meu pai disse-me: vais para lá, mas até não fazeres o 12º ano, tens que fazer o 12º ano para poder estar no Sporting, senão voltas para o Alentejo. E então eu conciliei fazer o 12º ano de escolaridade com os treinos em Alvalade, que eram 2 vezes por dia, né? Por isso essa parte foi um pouco mais difícil, mas fui muito bem recebido, e depois, enfim, o grupo era muito brincalhão e simpático, e mais um alentejano, vamos lá de vez em quando brincar com ele e gozar um bocadinho com ele. Sim. Mas de repente também o raio do alentejano tá no corta-mato, está quase a chegar ao pé da gente, e as coisas acabaram por ser mais fáceis. Eventualmente acabou por passar algumas vezes. Qual é que é a melhor memória que tem do professor? Acima de tudo, a palavra era o respeito que nós tínhamos por ele, e o quanto acreditávamos que, se cumpríssemos o que ele dizia, nós estávamos lá em cima. E a melhor memória foi ele ter-me treinado a semana anterior
a ser campeão da Europa a primeira vez. E num treino na Marinha Grande, no Pinhal da Marinha Grande, de 1000 metros, no cross, de várias vezes 1000, ele a treinar-me, no final dos 1000 metros da última série, ele diz-me assim: daqui a 15 dias és campeão da Europa. Alguma vez, professor? Como é que ele sabia que eu, passado 15 dias, ia dar 200 metros de avanço ao segundo no Campeonato da Europa? Incrível. E essa foi uma das maiores memórias que eu tenho do quanto ele sabia o quanto cada um de nós valia e que podíamos chegar onde chegarmos. E então bastava nós também acreditarmos nele, que esse sonho era realizável, não é? Sim. Havia despiques com os irmãos Castro? Ou... Sempre. Como é que era se não era a brincar, era no atletismo. Se não era no treino, era fora do treino. São as melhores memórias que nós temos, pelos grupos que nós passamos de treino. E é esse espírito que se perdeu. E é esse espírito que nós queremos voltar a ter um pouco no nosso atletismo de meio fundo e fundo. E eu acredito que esse espírito de brincar e de treinar ao mesmo tempo, vários atletas em conjunto, 6 a 8, de certeza que eles vão evoluir, vão cada vez, porque ninguém quer perder com ninguém, por mais amigo que sejamos. E então, essa competição diária, que é o que acontece em África, com os quenianos e os etíopes, sim, acredito que vai dar bom resultado e de novo vamos ter um pouco melhor o meio fundo e fundo. A verdade é que quem estava de fora, né, a ver aquilo, os crosses, não é? Aquilo era ultra competitivo. Houve alguma vez se zangaram, houve algum momento em que, ok, durante um dia não fales comigo, não quer saber. Sim, acredito que sim, se bem me lembro, acredito sim, porque mais uma vez, quem entende de atletismo, de alta competição, quem vai à frente tem um pouco mais de desgaste, não é? Sim. E então às vezes, taticamente, vai tu. Não. Estás cansado, não queres puxar? Não. Pois. E quando chega à última volta, dos últimos 300 metros, o que estava cansado passa pelo outro e diz adeus. Aí no final, estavas cansado, não. Né? E isso são picardias que acontecem ao longo da corrida e que depois os ânimos são exaltados, porque era uma batalha incrível entre os clubes, fosse o Maratona, o Clube Portugal com o Sporting com o Benfica e com o Maratona, com o Forlimpa, a Terbel. Aquilo, a gente só não ganhava, só não comia a terra se não fosse necessário. Depois disso a gente nos abraçámos tudo. Mas quando estava ali o tiro de partida, aquilo era uma rivalidade incrível, saudável ao fim e ao cabo, porque nunca me lembro de haver um desentendimento acima do que não fosse razoável. Mas naquele dia todos queríamos ganhar ao nosso irmão gêmeo ou ao nosso amigo. Não havia grande amizade em termos após o tiro de partida. Sim. Mas nos respeitávamos sempre muito uns com os outros, porque acima de tudo convivíamos muitas vezes nesses estágios. Sim. E aí está a casa das seleções. Imaginem todos os atletas a conviver. De certeza que o espírito entre eles também vai ser melhor em termos de amizade e de relação um com os outros, que depois também se interajudam na hora do treino e na hora da competição com mais facilidade, né? Porquê é que saiu do Sporting? Na altura, e foi obviamente um passo que não foi fácil de dar, mas entre 1994 e nesse ano, o atletismo chegou a estar 3 meses e meio sem receber, porque o futebol não ganhava e então o atletismo não recebia. E eu tinha comprado casa e o meu miúdo tinha 2 anos e meio de idade. E então, como é que se pode estar pagando prestações e tudo mais quando o clube não paga? E então surgiu o convite do nosso amigo Carlos Moia, que era o presidente do Maratona, a dizer se eu queria ir para o Maratona. No fundo, eu naquela altura não queria ir, porque era em Alvalade que ainda por cima sou sportinguista, né? Mas a proposta foi irrecusável, as condições foram irrecusáveis e a partir daí optei, e infelizmente optei bem, e fui para um clube que nos acarinhava tremendamente, que nos dava as condições também
para a gente sermos a melhor equipa em termos da Europa, se fosse na estrada, fosse no corta-mato, porque o Maratona apostava nessas duas vertentes do atletismo. E foi um passo importante e dou obviamente o agradecimento sempre ao Maratona ao longo de 12 anos que passei por aquela casa. Acabou por ser, com a entrada do Paulo, a intermissão definitiva do Maratona entre o Benfica e o Sporting, não é? Sim. Quando eu mudei para o Maratona, foi a partir daí que o Maratona começou a ganhar no corta-mato ao Benfica e ao Sporting. Que depois, pouco a pouco, fomos buscar os melhores atletas, até ao ponto de irmos buscar o Domingos Castro ao Sporting para também estar a competir ao nosso lado no Maratona. É justo dizer que o professor Muniz Pereira é o pai do atletismo, não é? E porventura o pai do desporto, mas é justo dizer que, por exemplo, o Carlos Moia com o Maratona é também um dos grandes responsáveis por esse boom, não digo boom, mas esses momentos altos do atletismo da década de 80 e 90. Sem sombra de dúvida, mas sem sombra de dúvida. O Carlos Moia veio pôr um bocadinho mais igual a questão da compensação de sermos atletas profissionais de uma modalidade que tantos títulos deu a Portugal, e inflacionou um bocadinho o mercado. Ainda bem, mas dando as condições e se toda a gente na altura se lembra, Portugal, fosse com o Sporting, fosse com o Maratona, tínhamos as melhores. Era raro o ano que não éramos campeões da Europa ou no cross ou na estrada, porque tínhamos os melhores atletas da Europa e que muitas das vezes se batiam com os melhores atletas do mundo. Se não tivesse havido esse investimento, os clubes, como possivelmente o Benfica e o Sporting, já estavam um bocadinho acomodados em termos de valores. Não tínhamos dado esse salto que o Maratona, através do nosso amigo Carlos Moia, conseguiu fazer. Por isso, todos nós temos que dar sempre uma palavra de apreço e de agradecimento por ele ter conseguido, como também outros também, a seguir também o Jorge Teixeira também conseguiu fazer na Terbel, o Cardoso na Confor Limpa. Foram clubes que nasceram só com atletismo, ao contrário do Sporting e do Benfica, que tinham obviamente todas as modalidades amadoras, e o futebol que muitas das vezes, enfim, não tinha... Levava tudo. Não levava tudo, mas pronto, era óbvio que ficou aqui uma pedra no sapato, né? Esse primeiro campeonato da Europa, como disse, de corta-mato, em que o Muniz Pereira ainda me treinou naquela semana, foi simplesmente 3 meses a seguir de ter saído de Alvalade. O trabalho estava feito durante 4 anos em Alvalade. Mas, afinal de contas, não consegui ser campeão da Europa pelo Sporting. Fui, passado 3 meses, ser campeão da Europa pelo Maratona, obviamente representando Portugal, né? Criou aí algum... Aí fiquei com aquela coisa. Caramba. E do outro lado, em Alvalade, perdoaram ou não? Não, sim, porque depois, mais uma vez, os dois gentlemen que são, né? O Carlos Moia e o professor Muniz Pereira acabaram por sentar à mesa e entre os dois estabelecer um acordo diplomático e de boa relação entre os clubes, em que a partir de uma certa altura tinha que haver um diálogo bastante positivo para se haver uma transferência quer de um para o outro ou de outro para o outro. Rei da Lama ou Keniano Branco? O que mais se assustava? O que é que acha, na sua opinião? Gosta de alguma das alcunhas? Não gosta de nenhuma? A segunda, porque quando eu comecei o atletismo já de alta competição, eu tinha um sonho que era andar na frente de um campeonato do mundo ao lado dos canianos. Andar lá na frente, ali, discutir ali o pódio. Esse era o meu sonho no atletismo em termos de corta-mato. Porque fui campeão da Europa essas 4 vezes e vice-campeão mais uma vez, e que depois, a partir de maio de 2021, eu nunca mais consegui correr em termos de nível. Sim. Porque tivemos um acontecimento na família tão trágico que o corpo não conseguia correr por mais que eu mandasse informação para correr, porque a dor era tão grande que e a tristeza era tão grande que
ao segundo numa modalidade como é o atletismo, nota-se. E a partir daí os resultados nunca mais foram os mesmos. Senão eu poderia andar ainda a discutir um pouco mais o Campeonato da Europa. Mas esse sonho, como digo, de discutir e tentar de novo, passado 15 anos, um atleta branco, depois do Lopes, voltar a estar lá na frente num Campeonato do Mundo, esse era o meu sonho. E quando consegui fazer isso, pouco a pouco, começaram a dizer, olha, lá vem o caniano branco. E então, olha, estou em pé de igualdade, então então sou em pé de igualdade, posso discutir as medalhas com eles. Qual é que foi a corrida mais memorável que fez? Eu acredito que esse Campeonato do Mundo, em 97, em Dublin, quando fiquei um momento, eu e os 3 canianos à frente, poderia ser campeão do mundo. Porque no dia anterior, o meu empresário falou com o empresário do Poltergat e dos canianos: amanhã vocês estão a rascas com o Balé. E eu só rezava que continuasse a chover. Mas não tínhamos o circuito todo cheio de barro. E esse foi, acredito, o momento mais alto, porque tentar ser, mais uma vez, ser dos melhores do mundo numa modalidade que é tão praticada a nível mundial, mais de 200 países fazem atletismo. Imaginem o que é ser dos melhores do mundo, com 200 países, dentro de cada país os melhores estarem lá. É algo muito impressionante. É aquilo que eu dizia há pouco. Ser 16º nos Jogos Olímpicos, ou 8º, em 200 países que estão nos Jogos Olímpicos, é de mandar foguetes ao ar, de tão bom o resultado for. Por isso, acredito que esse momento foi mais alto do que ter sido 4 vezes campeão da Europa e uma vez vice-campeão, que podia ter sido 5 vezes, devido também a essa medalha de prata. Mas, como digo, houve também momentos bons, mas também, claro, em 99, né? Sim, em 99, no Mundial de Sevilha, mais uma vez, por excesso, eu ia à maratona, nesse Campeonato do Mundo, antes dos Jogos em Sydney, com os mesmos atletas. E em Sevilha, com 34 graus, eu tinha ido 3 meses para o Alentejo treinar sozinho. Às 10 da manhã, fazia 30 km. Só que, mais uma vez, o corpo não aguentou e eu arranjei um problema grave na zona da anca que me parou de 9 meses. Também a 1 mês e pouco do tiro de partida para Sevilha. Essa foi a minha maior desilusão em termos de pista. Que eu não era um atleta de pista porque eu não gostava de correr na pista. Porque se eu gostasse minimamente, como o Domingos gostava e até o Lopes gostava, eu acredito que tinha feito um pouco melhor na pista e essa diferença que todos apontam e que é verdadeira entre aquilo que fiz no corta-mato, que não compensou na pista, eu na pista podia ter feito um bocadinho melhor se eu gostasse de correr naqueles 400 metros. Quem foi? E estamos mesmo já a acabar, mas a minha curiosidade é muita. Quem foi o melhor atleta com quem correu e o maior rival com quem competiu? O maior rival... Há um rival e há o maior, né? Ou o melhor. Acredito que o maior atleta que eu competi e o meu adversário pior foi o Poltergat ucraniano. E o outro onde tive mais rivalidades. Sim. E onde nos rimos mais ao longo da carreira e agora nos fartamos de rir é o Domingos Castro. Porque sem sombra de dúvida as batalhas com ele entre maratona e esporte foram mais do que muitas. E aquilo era a ferro e fogo. Mas, como digo, foi das grandes amizades que criei ao longo do atletismo. Foi o meu maior rival, que é ainda hoje o meu maior amigo que eu tenho no atletismo. Paulo, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Espero que tenha gostado. Muito obrigado também a si.
Paulo Guerra. Já sabe, se gostou é partilhar, também deixar aí o like, comentar. Nós voltamos noutra oportunidade. Estamos no YouTube, estamos na Apple e também estamos no Spotify. Até à próxima.